Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Coelho, eu sou professor e engenheiro agrônomo e vocês, como sempre, são muito bem-vindos ao nosso canal. O canal Agrônomo Concurseiro está agora fazendo a leitura da Lei número 11.105 de 2005, que trata dos organismos geneticamente modificados. Você que não é inscrito no canal ainda, aproveite, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe aí seu like para fortalecer o nosso canal, para que a gente continue postando aí conteúdo de qualidade para facilitar aí o seu estudo e te ajudar na aprovação. Vamos dar sequência então à leitura desta lei. Capítulo 4 dos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Artigo 16º. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, entre outras atribuições no campo de suas competências, observadas a decisão técnica da CTN-Bio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta lei e na sua regulamentação. Inciso 1º, fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados. Inciso 2º, registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados. Inciso 3º, autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial. Inciso 4º, manter atualizado no CIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados. Inciso 5º, tornar público, inclusive no CIB, os registros e autorizações concedidas. Inciso 6º, aplicar as penalidades de que trata esta lei. Inciso 7º, subsidiar a CTN-Bio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados. Parágrafo 1º. Após manifestação favorável da CTN-Bio ou do CNBS, em caso de avocação ou recurso, caberá em decorrência de análise específica e decisão pertinente. Inciso 1º. Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Inciso 1º. Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações e registros, fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. Inciso 2º. Ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domiciliário e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. Inciso 3º. Ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei, bem como o licenciamento nos casos em que a CTN-Bio deliberar, na forma desta lei, que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Inciso 4º. A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República emitir as autorizações e registros de produtos e de atividades
com OGM e seus derivados, destinados ao uso na pesca e aquicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo esta lei e seu regulamento. Parágrafo 2º. Somente se aplicam as disposições dos incisos 1º e 2º do artigo 8º e do caput do artigo 10º da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTN-Bio deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Parágrafo 3º. A CTN-Bio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencialmente ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Parágrafo 4º. A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental referidos nesta lei deverá ocorrer no prazo máximo de 120 dias. Parágrafo 5º. A contagem do prazo previsto do parágrafo 4º deste artigo será suspensa por até 180 dias durante a elaboração pelo requerente dos estudos ou esclarecimentos necessários. Parágrafo 6º. As autorizações e registro de que trata este artigo estarão vinculados à decisão técnica da CTN-Bio correspondente, sendo vedadas as exigências técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela decisão nos aspectos relacionados à biossegurança. Parágrafo 7º. Em caso de divergência quanto à decisão técnica da CTN-Bio sobre a liberação comercial de OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no âmbito de suas competências, poderão apresentar recursos ao CNBS no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação da decisão técnica da CTN-Bio. Capítulo 5º da Comissão Interna de Biossegurança, CIBio. Artigo 17º. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisa com OGM e seus derivados deverá criar uma comissão interna de biossegurança, CIBio, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto específico. Artigo 18º. Compete à CIBio, no âmbito da instituição onde constituída, inciso 1º, manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade quando suscetíveis de serem afetados pela atividade sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em casos de acidentes. Inciso 2º. Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança definidos pela CTN-Bio na regulamentação desta lei. Inciso 3º. Encaminhar à CTN-Bio os documentos cuja relação está estabelecida na regulamentação desta lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente quando couber. Inciso 4º. Manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolvam OGM ou seus derivados. Inciso 5º. Notificar a CTN-Bio aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16º desta lei e às entidades de trabalhadores os resultados de avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente biológico. Inciso 6º. Investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e notificar suas conclusões e providências à CTN-Bio.
Capítulo 6 do Sistema de Informações em Biossegurança, SIB. Artigo 19º. Fica criado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia o Sistema de Informações em Biossegurança, SIB, destinado à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados. Parágrafo 1º. As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou produzam efeito sobre a legislação de biossegurança de OGM e seus derivados deverão ser divulgadas no SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16º dessa lei deverão alimentar o SIB com as informações relativas às atividades de que trata esta lei, processadas no âmbito de sua competência. Capítulo 7º da responsabilidade civil e administrativa. Artigo 20º. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa. Artigo 21º. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta lei e demais disposições legais pertinentes. Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de vendas de produtos e embargos de atividades com as seguintes sanções: inciso 1º, advertência; inciso 2º, multa; inciso 3º, apreensão de OGM e seus derivados; inciso 4º, suspensão da venda de OGM e seus derivados; inciso 5º, embargo da atividade; inciso 6º, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; inciso 7º, suspensão de registro, licença ou autorização; inciso 8º, cancelamento de registro, licença ou autorização; inciso 9º, perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; inciso 10º, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito; inciso 11º, intervenção no estabelecimento; inciso 12º, proibição de contratar com a administração pública por período de até 5 anos. Artigo 22º. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16º desta lei definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000 a R$ 1.500.000, proporcionalmente à gravidade da infração. Parágrafo 1º. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 3º. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável. Artigo 23º. As multas previstas nessa lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro
e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, referidos no artigo 16º desta lei, de acordo com suas respectivas competências. Parágrafo 1º. Os recursos arrecadados com a aplicação de multa serão destinados aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16º desta lei que aplicarem a multa. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades fiscalizadores da Administração Pública Federal poderão celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista nesta lei e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas. Parágrafo 3º. A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à CTN-Bio. Parágrafo 4º. Quando a infração constituir crime ou contravenção ou lesão à fazenda pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão competente para a apuração das responsabilidades administrativas e penal. Capítulo 8º dos crimes e das penas. Artigo 24º. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º desta lei, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 25º. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 26º. Realizar clonagem humana, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 27º. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Agrava-se a pena, inciso 1º, de 1/6 a 1/3, se resultar dano à propriedade alheia, inciso 2º, de 1/3 até a metade, se resultar dano ao meio ambiente, inciso 3º, da metade até 2/3, se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem, inciso 4º, de 2/3 até o dobro, se resultar a morte de outrem. Artigo 28º. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 29º. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Capítulo 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 30º. Os organismos geneticamente modificados que tenham obtido decisão técnica da CTN-Bio favorável à sua liberação comercial até a entrada em vigor desta lei, poderão ser registrados e comercializados, salvo manifestação contrária da CNBS, no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação desta lei. Artigo 31º. A CTN-Bio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16º desta lei deverão rever suas deliberações de caráter normativo no prazo de 120 dias
a fim de promover sua adequação às disposições desta lei. Artigo 32º. Permanecem em vigor os certificados de qualidade em biossegurança, comunicados e decisões técnicas já emitidos pela CTN-Bio, bem como no que não contrariarem o disposto nesta lei, os atos normativos emitidos ao amparo da Lei nº 8.974, de janeiro de 1995. Artigo 33º. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta lei na data de sua publicação deverão adequar-se às suas disposições no prazo de 120 dias, contados da publicação do decreto que a regulamentar. Artigo 34º. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisórios concedidos sobre a égide da Lei 10.814, de dezembro de 2003. Artigo 35º. Ficam autorizadas a produção e a comercialização de sementes de cultivares de soja geneticamente modificadas tolerantes a glifosato registradas no Registro Nacional de Cultivares, RNC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Artigo 36º. Fica autorizado o plantio de grãos de soja geneticamente modificadas tolerante a glifosatos, revezado pelos produtores rurais para uso próprio na safra 2004-2005, sendo vedada a comercialização da produção como semente. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar a autorização de que trata o caput deste artigo. Artigo 37º. A descrição do Código 20 do anexo 8º da Lei 6.938, de agosto de 81, acrescido pela Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 8º. Uso de recursos naturais, silvicultura, exploração econômica da madeira ou lenha de subprodutos florestais, importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras, atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre, utilização do patrimônio genético natural, exploração de recursos aquáticos vivos, introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura, introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTN-Bio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTN-Bio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Artigo 38º, vetado. Artigo 39º. Não se aplica aos OGMs e seus derivados o disposto da Lei 7.802, de julho de 1989, e suas alterações, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de matéria-prima para a produção de agrotóxicos. Artigo 40º. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informações nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento. Artigo 41º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 42º. Revogam-se a Lei 8.974, de janeiro de 1995, a Medida Provisória 2.191, de agosto de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 16º da Lei 10.814, de dezembro de 2003. Brasília, 24 de março de 2005.